was a prophet, and he was in the Spirit, and he seen the resurrection. O profeta Davi, agora, porque ele era um profeta e ele estava no Espírito e ele viu a ressurreição. If you'd like to read it, it's in Psalm 16, 8 to 11. Se quiserem ler isso, está em Salmos 16, 8 a 11. He said, moreover, my flesh was made glad. I'll rest in hope. Portanto, ele disse, portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Because you'll not leave my soul in hell. Também a minha carne repousará segura, por isso não deixará a minha alma no inferno. Amém. Deus abençoe-nos. Vamos ler Apocalipse 10, do verso 1 em diante. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas os 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Poderoso Criador, como mortais, é um grande privilégio que nós temos de viver nesse dia, de respirar o ar puro da palavra, a revelação que o Senhor deu através do 7º anjo. Novamente, Senhor, este oxigênio enche nossos pulmões. Estamos agradecidos por isso. Muitos respiraram durante este tempo gás carbônico, mas nós estamos respirando oxigênio. A palavra pura, revelada para quem tem olhos para ver, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Nem o podíamos entender. Para você entender, então podemos ajudá-lo no título Vendo Sua Vinda. Isso é para quem entende, vê. Quem não entende, não vê. Agora, tudo isso vamos ver se foi o irmão Brana que falou. Questão da gente falar, não podíamos entender,
ver sua vinda, isto é, só se o irmão Branham falou. Se naquele dia, no Monte Pôr do Sol, foi sua vinda, então vamos poder entender o que o irmão Branham está esclarecendo aqui na mensagem. Antes de 65, irmão Branham não sabia disto. Ele ficou sabendo exatamente em 65, quando ele mostrou isso para nós e Deus o levou. Mas antes ele não sabia. A gente encontra ele mesmo falando que não sabia. Se o profeta disse que não sabia, como vamos falar que ele sabia? Ele falou que não sabia. Vamos começar por aqui, então? Vamos começar, ele não sabia. Como sempre é bom, eu não sabia disso. A gente não sabia e passou a saber estas coisas. Tem hora que é a melhor coisa que acontece quando você fica sabendo de algo. Quando você fica sabendo de um acidente, isso é problemático para a mente da gente, para o sentimento da gente. Não é bom. Por isso a maior das notícias, elas só prejudicam, não ajudam. É só morte. É difícil eles contar coisa boa, mas é morte, destruição, que dá ibope. Mas, na verdade, é o que acontece nesse dia, porque o que está acontecendo de realidade, de verdade, eles não podem falar. Não pode porque o que eles têm, seus rádios, televisões e tudo mais, não é para falar esta verdade. Deus usa outro meio para poder expor a verdade que eles não podem falar. Então vamos começar aqui, onde o irmão Branham disse que não sabia. 145, 146, qual é a atração sobre a montanha? Junior Jackson, está me ouvindo? Vocês recordam? Me perdoe, 145 primeiro. Mais ou menos 2 dias após aquilo, o terremoto quase afundou o Alasca. O que é esta luz lá em cima do Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado do Arizona? O que é esta coisa estranha que aconteceu lá em cima, que as pessoas que estavam dirigindo do leste para o oeste apanharam as pedras que estavam jogadas por lá, onde isto atingiu? E cada uma delas, cada pedra tinha 3 pontas nelas, que isto havia cortado, entre aspas. Os 3 são 1. Não é os 3 são 2. Os 3 são 1. Por isso a mensagem de teólogo você tem que deixar de lado. A mensagem, o teólogo olha e diz, olha em 3 e diz, um é Deus, o outro não. O irmão Branham olhava nos 3 e diz, os 3 são 1. A gente tem que olhar como o profeta olha. Elas são colocadas em mesas, aquelas pedras, como peso para papéis, e através de toda a nação. O que é esta coisa estranha sobre o Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado? Junior Jackson, está me ouvindo? Vocês recordam do sonho que ele teve, que o interpretei, indo em direção do pôr do sol? E isto aconteceu no Monte do Pôr do Sol. Agora essa mensagem também, com a atração sobre a montanha de 65. É muito bom saber essas datas também, porque antes o irmão Branham não sabia. Então eu tomei apenas 3 mensagens aqui, 65, que o irmão Branham mostra que aquilo tinha acontecido lá e ele não sabia. Isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol. A mensagem do pôr do sol através do cenário da história, ou melhor, o cenário de profecias sendo cumprido, e haverá luz no tempo do entardecer sobre o pôr do sol na floresta Coronado, a 68 quilômetros ao norte de Tucson. Consiga um mapa e veja o pico do pôr do sol lá. Lá
é exatamente onde isto aconteceu. Eu não sabia disto até outro dia. Essa mensagem com a atração sobre a montanha, 25 de julho de 65. Ele diz, eu não sabia. Aquilo aconteceu. Agora nós vamos ver o que foi que aconteceu. Porque o que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronada, que o irmão Branham disse que não sabia, era a vinda. Ele não sabia. Não vamos admirar do povo de Deus que não sabe. Porque eles estão baseados na mensagem que o irmão Branham pregou, onde o irmão Branham não sabia. Só a noiva descobre onde o irmão Branham sabe. Você pode ver que os outros não descobrem. Isto é importante. Eu estava pensando assim, que coisa estranha essa luz, essa mensagem na terceira colina de Franca. O que é essa coisa estranha? O que está acontecendo aí? O que é essa luz sobre esse monte e o terceiro monte de Franca? O que é essa luz? A gente mora aqui, talvez nem percebe. Eu estava pensando assim, se a gente pensasse bem que Deus está tratando conosco, acho que a gente deveria ser bem diferente, né? Mas Deus trata conosco, nós somos igual aos outros mesmo, não tem diferença. Mas a diferença é que você crê. É só que você crê. Mas de saber, Deus não está tratando com mais ninguém, porque não tem essa mensagem, não tem lugar nenhum. Como o irmão Mesquita acabou de falar, tem essa mensagem, a aparição, mas não é a vinda. Então vamos ver o que o irmão Branham fala aqui. Ele diz que é a vinda. Ele não sabia antes que era a vinda, mas agora ele está mostrando que ele sabe. Ele diz, eu não sabia disto até outro dia. Graças a Deus. E graças a Deus quando fica sabendo, né? Porque não saber é tão triste, não saber. Mas quando a gente fica sabendo, aquilo há uma satisfação na gente por saber desta verdade. Provando sua palavra, 238, com respeito à escritura que lemos. Olha, tem gente que tem tirado a Bíblia depois que creu no irmão Branham. E está errado. Tem gente que tem tirado a mensagem agora. Eles estão tirando a mensagem. Eles vêm de outros países para dizer que não precisa falar da mensagem. Você prega uma mensagem. Não precisa dizer que o irmão Branham disse aquela mensagem. Então eles estão, e são pregadores que creem no profeta. Então eles tiraram a Bíblia e agora estão tirando a mensagem. Só o eleito vai descobrir, diz, eu quero Bíblia e mensagem. Para provar o que vocês creem, eu quero Bíblia e mensagem. Não pode ser só mensagem, tem que ser Bíblia também. Não pode ser só Bíblia, tem que ser mensagem também. Mas eles estão sendo enganados e eles têm que morrer desse jeito. Porque eles estão atrás de um avivamento passado. Eles estão atrás de algo que Deus fez ontem. E hoje Deus está fazendo outra coisa e eles querem comer o maná de ontem, cheio de bicho. E deixa eles comer, porque quando a gente não está bom de cabeça, a gente come qualquer coisa. Eu não posso nem falar o que eu já vi um homem fraco da cabeça, não me esqueça até hoje. O que ele comia, mas ele estava problemático da cabeça. Eu era garoto, lá em São José da Bela Vista, quando eu vi ele, e ali mesmo. Já pensou? É problema na cabeça, precisa de um tratamento. O povo está assim, eles não têm a coisa perfeita, a mente não está perfeita na palavra. Eles estão perfeitos de mente no mundo, mas para a palavra não está perfeita. Deus tem seus loucos também, mas os loucos de Deus é loucos pela palavra. Esses outros não são loucos pela palavra, eles são loucos pelas coisas deles, pelo nome dele, pela reputação deles, pelas doutrinas deles. Mas Deus tem seus loucos pela palavra.
Tem hora que diz, por que você crê numa coisa dessa? Isso é loucura. É mesmo, mas eu creio. Eu sou um louco pela terceira etapa. Eu sou louco por essa vinda. Por saber o que ela é. Amém. Bom, aqui o 238, provando sua palavra. Agora, olhe para o passado. Ele veio como virgem. Ele veio, como disseram, através da virgem. Eu não queria pegar muita coisa aqui, apenas pegar isso. Ele veio através da virgem, lá atrás. Mas olha essa leitura que nós fizemos aqui, Apocalipse 10. Não é virgem mais, é leão. Ele bradou como leão. Ele veio através da virgem, ele era alfa. Ele veio através do leão, ele era ômega. Então ele foi alfa quando ele veio lá atrás, nasceu através da virgem. Mas quando essa mensagem nasceu em 1963, através do leão, não mais através da virgem, mas através do leão, aí ele é o leão da tribo de Judá. Cristo, ele é tudo, ele é alfa e ele é ômega. Ele é cordeiro, ele é leão. Amém. Eu queria tomar mais essas partes, tem muita coisa boa para podermos meditar. Melhor dizendo, ele veio exatamente da maneira que ele disse. Observe hoje, ele provou a sua palavra independentemente de quantos ateus, infiéis, indiferença, mesmo assim, ele veio direto, provou a sua palavra. Aqui estamos nós, passando por esta era de todas as igrejas e coisas assim, nós deveríamos, como fizeram desde Malaquias até a vinda de Cristo, todos os profetas e coisas assim tinham cessado e começaram com dignatários e assim por diante, mas exatamente veja que tipo de caráter ele enviou. Exatamente Elias, um que detestava mulheres imorais e que punha muita pintura, pós, maquiagem e todo aquele negócio lá, e clérigos, ele os cortou para lá e para cá, voltando para o deserto, não usou de rodeios com nenhum deles, e disse, o Messias está a caminho, eu o conhecerei quando vier, eu o apresentarei. Ali era João Batista. Eu o conhecerei quando ele vier, eu o apresentarei. Amém. Não comece a pensar que pertence isto e aquilo, justamente do mesmo modo que Elias fez. E nos últimos dias, há de ser que antes do grande e terrível dia do Senhor vir, que eu vos enviarei o profeta Elias, que restaurará a fé dos filhos aos pais. Observe, a fé dos pais aos filhos, os judeus. Está vendo? A promessa deles da Escritura. Os gentios, de onde eles caíram. Veja esses dois tão perfeitamente, exatamente. E aqui vemos isso. Deus provando sua palavra. Você vê João e você vê Malaquias. Você vê o Elias, João, e você vê o Elias, Brana. Você tem que ver os dois. Amém. São coisas muito boas para passarmos por isso. Mas ele está dizendo aqui, ó, com respeito a João, o Messias está a caminho. Eu o conhecerei quando vier. Eu o apresentarei. Amém. É coisa conhecida de vocês. A brecha 41. E quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Agora recordem, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Irmãos, é tempo de sua vinda? Foi no tempo do irmão Brana, lá atrás. Eles dizem, não, é só uma aparição. Espera lá, irmão Brana está mostrando, é tempo de sua vinda. João diz, eu o conheço, porque eu o apresentarei. Brana também, ele foi quem conheceu, ele é quem está apresentando para nós. Isso aqui é maravilhoso. Recorde, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Para os que creem na ressurreição isolada, este sétimo anjo estará. Mas não é assim. O irmão Brana diz, está. Você tem que examinar
Não vai nem pela... Agora eu tenho que falar claro. Não vai pela primeira tradução de Goiânia, que escreveu esta mensagem sobre a brecha, o intervalo, e dizendo que ele estará na terra no tempo da sua vinda. Estará como se fosse lá no fim, no futuro. Irmão Brana falou no presente. Ele, o sétimo anjo, está na terra no tempo de sua vinda. Agora, irmãos, espera lá. Você sabia que nesse tempo o irmão Brana não sabia que era a vinda ainda? Ele não sabia, nós lemos ali. Ele diz, eu não sabia disso até outro dia. Ele não diz muitos anos atrás. Até outro dia, eu não sabia disso. Então, o irmão Brana pregou, isso daqui é inspiração. Você prega uma coisa, você nem sabe e prega aquilo. E ele era o sétimo anjo que estava na terra no tempo da vinda do Senhor. Não no tempo apenas de uma aparição e que depois ele vai vir. Não, essa daqui é a vinda. Você tem que saber que é a vinda do Filho do Homem. Não é o arrebatamento. É a vinda do Filho do Homem. O arrebatamento é ida. Você vai embora daqui. Você vai sair daqui. Mas essas escrituras que lemos também, Apocalipse 10, 1, é vinda. Ele viu o anjo forte descendo do céu, com o livrinho aberto. E você pode notar que quando ele veio através da Virgem, o livro estava fechado. Representado ali em Apocalipse capítulo 5, diz, não chores, João, porque o leão venceu. Mas a hora que o leão apareceu, porque o que apareceu através da voz do ancião foi um cordeiro. Mas o anúncio foi, o leão venceu. Mas primeiro você vai ter que ver o cordeiro, você vai ter que ver aquele que veio pela Virgem, você vai ter que ver o alfa. Mas o leão, o ômega, já venceu. Ele não vai vencer, ele já venceu. Mas ele primeiro tem que vir através da Virgem, para depois vir através do leão. O leão é a segunda vinda. É isso que as pessoas precisavam ver e não ver. Espera lá, que eu vou mostrar para vocês o que o irmão Brana disse. Isso aqui já seria suficiente, mas tem mais. 42, a brecha. Assim como João estava entregando sua mensagem, ao mesmo tempo que o Messias veio nos dias, João sabia que ele o veria, porque era ele quem o introduziria. João sabia, e João viu. João era o que introduziu o Messias. O sétimo anjo está na terra, no tempo da sua vinda, introduzindo agora Cristo, que saiu do trono. Isso é selos. Eu quero ler outra coisa, porque as pessoas ficam muito preocupadas. Um espaço de tempo que você não prega muito cura divina, não faz campanha. Para começar, a gente não veio com esse dom. Quem veio com esse dom foi o irmão Brana. A gente ora pelos enfermos, mas a gente não veio com um dom de cura divina para enganar os outros. Dizer, eu tenho e não tenho nada. Eu não tenho o dom de cura divina. Eu oro pelos enfermos. Eu creio que Jesus já curou. Isso eu creio. Agora, eu não tenho um dom em particular. Dizer, vem cá, irmãos, eu vou mostrar para vocês que eu tenho um dom. Eu não tenho. Eu tenho outro dom, mas esse eu não tenho. O dom da cura divina eu não tenho, mas eu oro pelos enfermos. Eu creio em cura divina, sim, eu creio. Eu não tenho que fazer muito movimento de cura divina, porque o nosso ministério hoje é diferente. Você quer ver o que o irmão Brana disse? Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 8. Tudo isso é importante. Ele diz assim, vou ler o meio do parágrafo. Então a gente está operando numa direção e logo tem que mudar a outra coisa. Vocês entendem? Você está numa direção de cura divina, tem que mudar para revelação. Vocês entendem? Não, mas nós queremos que o senhor faça oração pelos enfermos. Mas você não entende que agora eu estou fazendo outra coisa. O irmão Brana está explicando, você quer ver? Então a gente está operando numa direção e logo tem que mudar a outra coisa. Vocês entendem? A gente vem estudando nesta coisa e vem num só espírito.
e os seus corações e sua atenção estão unânimes com a pergunta: que são estes selos? Que será? Cada noite, quando entro a este lugar, encontro uma tensão muito grande. Tenho que falar de outras coisas até que o ambiente esteja mais quieto. Logo, o Espírito Santo nos abre o selo. E assim tem sido cada noite. Logo, se mudássemos isto num culto de cura, então a congregação estaria com a atenção a outra coisa. Irmãos, o que os pregadores estão fazendo é isso. Eles estão tirando a atenção do povo dos selos e voltando a atenção do povo para a cura divina. Não escuta nada que vem de Franca, do terceiro pico, da terceira colina de Franca, não escuta nada. Por quê? É bom você não escutar, para você não prestar atenção naquilo. Eu estou pregando cura divina aqui para tirar a atenção. Olha para cá. E eles tentam virar o pescoço, a cabeça do indivíduo para lá, e o eleito só vai mudando. Eu estou mandando você olhar para cá. Eu estou olhando para os selos, para a revelação. Não, mas se nós... É o irmão Brana falando, num culto de revelação. E eu te pergunto, o que é o culto depois da revelação dos 7 selos? É o culto de revelação. Você continua crendo em cura divina, mas você não tira a atenção das pessoas dos selos, da revelação dos trovões, do novo nome. Não tira a atenção das pessoas, deixa elas olhar aquilo, porque o eleito quer é isso. O eleito não está atrás de cura divina, muitas vezes doente. Eu quero selos, quero um novo nome. Mas por quê? Porque eu já fui curado. O Calvário já me deu cura. Eu quero agora a bênção do outro monte. Eu quero do monte pôr do sol, da revelação. E logo você vai ter. Eu quero agora a pregação do outro monte, da terceira colina de Franca. Vamos falar alguma coisa nossa também, vamos? Certo? Vamos falar. O eleito diz: eu quero é isso. Os outros estão fazendo cura divina, campanha de cura. Olha para cá, irmãos. O eleito diz: não, mas tá bom, é lá. Eu estou gostando daquilo lá. O que me chama a atenção é a mensagem, é a revelação. Não é apenas a cura, é a revelação. Eu já sou curado. Mas eu vi você falar que está doente, mas já fui curado. Amém. Logo, se mudássemos isso num culto de cura, então a congregação estaria com atenção em outra coisa. Eles querem tirar a atenção do povo dos selos. Até nos dias do irmão Brana. Irmão Brana, vocês mandam as perguntas. E vinha ali: olhe para o irmão fulano, olhe para a criança Beltrano. Querem tirar a atenção dos selos, da revelação que estava acontecendo naquele momento. Leia essa mensagem, perguntas e respostas sobre os selos, para você ver se isso não é verdade. E o irmão Branco está dizendo que eu não posso mudar. Eu estou agora no rumo da revelação. Se mudássemos para a cura divina, eu tiraria a sua atenção da revelação. E os pregadores que não têm a revelação dos selos, do novo nome, dos trovões, eles têm que dar para o povo cura divina. Tira a atenção do povo. Mas você não tira a atenção do eleito. O eleito vai te ouvir e logo dizer: não, eu quero outra coisa. Isso daí não está bom. Essa mensagem não está boa. Não estou gostando nada disso. Deus deve estar fazendo alguma coisa em algum outro lugar, que não seja na minha cidade. Vou ter que procurar. Vou ter que entrar na internet. Vou ter que ouvir. Mas eles querem tirar sua atenção. Sabe como ele está procurando tirar atenção? Para o povo não ter nem internet em casa. De primeiro era para não ter rádio. Cuidado com o rádio, irmão. Porque o pastor aqui estava pregando. Aí se o povo não tem rádio, não escuta. Agora, irmãos, o irmão Branco falou contra a televisão e cuidado até com a internet. Vocês tomem cuidado. É melhor nem ter essas coisas dentro de casa. Que se vocês tiver, vocês vão escutar outro terceiro monte.
Vocês vão escutar mensagem do outro lugar. Então não tenha não. E nós estamos, irmãos, olhe para a revelação. Põe a internet em casa e olhe para a revelação. Estude isso daqui. Examine os selos. Isso é para o eleito. Não é para todo mundo. Essas coisas é para a semente eleita. Deixa os outros fazer o que quiser. Mas o eleito, agora ele vai optar pela verdade. Você não vai mudar a cabeça do eleito. Como eu nem tento mudar a cabeça do não eleito. Você diz, eu não vejo, então Deus te abençoe. Aí de vez em quando chega alguém e diz, olha, estou vendo. Então, graças a Deus. Você está vendo? O irmão Brana disse. Ele falou exatamente isso. Se alguém disser, eu vejo, não rejeito. Então, se você diz, estou vendo, eu não te rejeito também não. Você está vendo? Mas se você não está vendo, não posso fazer você ver. Não posso. Mas essas coisas aqui são tremendas, né? Logo, se mudássemos isso num culto de cura, então a congregação estaria com atenção em outra coisa. E seria muito difícil regressar de novo ao anterior. Depois que você gosta daquilo, é difícil você voltar para o anterior. É difícil. Você gostou da cura divina, estava ouvindo, no início escutou 7 selos, 7 trovões, glória a Deus. Daqui a pouco o pastor muda e começa a campanha. O pastor fulano vai vir aqui fazer uma campanha. Ele vai trazer óleo, quando não é de Jerusalém, eles procuram um óleo de qualquer lugar e falam que é de Jerusalém, e o povo crê. Né? Nós temos evidência disso na nossa igreja. O irmão Ronilson fez mesmo aí, como é que chama aquilo, irmão? Um cajadinho, bastante cajado para um pregador. E foi o irmão Ronilson que fez. E depois de tudo feito, eles ainda queriam que o irmão Ronilson desse os cajadinhos dado, grátis. Da igreja mais rica que tem, que está para construir uma de ouro. É uma ganância terrível. Uns cajadinhos. Aí depois foi lá na reunião, um parente deles é da igreja lá, e comprou um cajadinho desse. Quanto você pagou nesse cajado? 50, irmão? 50 reais. Meu pai fez isso daí, foi guardado para eles. É o cajadinho. Eles enganam e o povo dá dinheiro, dá dinheiro. Esse cajado, podia ter falado de onde veio esse cajado, de Jerusalém, né? Que cajado que é esse? Isso é de Deus mesmo. E o povo crê, o povo aceita. E dinheiro neles. Investe neles. O povo está investindo na mensagem também do profeta, mesmo sendo falso. Cajados falsos. E o povo está injetando neles, injetando dízimo para pregar contra a revelação. Você vai pagar caro nisso, meu irmão. Dentro da mensagem, você é um dizimista de primeira e segunda etapa, dizimando, sustentando seu pastor para ele pregar contra a revelação dos selos, contra a revelação dos trovões, contra a revelação do novo nome. Você vai pagar caro. Mas eu estou sendo abençoado. Deus prometeu te abençoar, até se o católico paga dízimo padre. Deus abençoa, mas no final você vai pagar caro. Você ajudou a sustentar um trabalho anticristo, isto é, antipalavra, contra a revelação. Se é contra os selos, é anticristo, é antipalavra, é contra a revelação. E você sustenta com o seu dízimo, com a sua oferta e com a sua integridade de vida, de atenção, todo o culto. Muitas vezes os nossos nem na igreja vêm. Tem toda a verdade, mas não valoriza toda a verdade que tem. Não valoriza. O outro não tem verdade e valoriza tudo aquilo que eles têm. E não é verdade, mas eles creem que é verdade e valorizam aquilo. Se nós pudéssemos valorizar o que nós cremos, sabendo que é verdade, seríamos muito mais abençoados do que eles ainda. Amém. Glória a Deus. Tem mais coisa? Tem. Acho que é bom eu leio isso logo. 201 e 200 até 203. Ao nascer do sol. 65 também. Pregado em 65. Agora você vai ver aqui a concretização da sua vinda.
Irmão Branham falando. E não interprete isso, creia do jeito que está escrito. A Bíblia não é para você interpretar, para crer do jeito que ela está escrita. Se a Bíblia diz lá no início que há um só Deus, pode aparecer 1000 manifestações lá na frente. Você diz, é um só Deus. Ah, mas ele veio aqui, o Filho não é Deus. Ele era Deus Emanuel. Deus estava nele, sim. Branham também era Deus em carne. Era o Emanuel para os gentios, no entardecer. Lá no monte, onde o povo deveria ter visto a vinda. Mas o irmão Branham diz, a gente não viu aquilo. Nós não vimos aquilo. Mas aqui, João, o revelador, foi cheio completamente com o poder vivificador. Ele se pôs de pé e viu o fim desde o princípio. Isaías também foi cheio do poder vivificador. Ele se pôs de pé e viu o milênio e muitas outras coisas. Foi o poder vivificador. E se o Espírito que levantou a Cristo dentre os mortos habita em vós, também vivificará vossos corpos mortais. 202, ao nascer do sol, recordem, o poder vivificador. Observe bem o que temos visto neste dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus que abriu os 7 selos. O poder vivificador de Deus nos prediz que isto sucederia. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isto é verdade. Tirou fotos, provou, isso é verdade. O mundo diz, eu não entendo, mas é verdade. É o sobrenatural. Só o profeta que entendia aquilo. O poder vivificador. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nesta coluna de fogo. O poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é verdade. Agora, o mundo tirou a foto, em 1950, essa foto que tem a coluna de fogo sobre a cabeça do profeta. Deus permitiu isso, que o mundo, que a ciência testificasse daquele sobrenatural na cabeça do profeta. E nisso, eles não sabiam o que era. E nós, os que estávamos vendo-o da maneira correta, porque tem gente que não vê da maneira correta. E nós, os que estávamos vendo-o da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Veem vocês? Foi Ele quem abriu esses selos. Quem? O Senhor. Ele é esses selos. Quem? O Senhor Jesus. Porque toda palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Então, que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo e nós nem o podíamos entender. E quando isso aconteceu, tudo foi completo. 7 anjos representavam as 7 eras da igreja. Ali estavam os 7 selos representados, porque cada anjo representa um selo. E ele diz, e nós nem o podíamos entender. Foram aqueles os que tiraram a fotografia, não fomos nós. E ali está ele, parado, o juiz supremo, mostrando que ele é alfa e o ômega. Amém? É o juiz supremo. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação. Amém? Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Que tremenda identificação. Isso daqui deveria ajudar as pessoas. Mas quem nasceu para não ver, nunca vai ver.
quem nasceu não vendo, mas foi curado, vai ver. E quem nasceu vendo, verá isso daqui. Vê, ele já nasce vendo a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. E vendo a sua vinda. Escuta aqui. E ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação. Porque ele é o princípio e o fim. Você nota em Apocalipse 10, verso 6, o tempo acabou. É ali onde manifestou o fim, o ômega. Foi ali onde Deus estava em carne outra vez. Só que agora ele estava em carne com um novo nome. Mas ele estava em carne, na terra. Ele estava na terra, numa carne. Irmãos, se Deus não estiver no profeta, ele não identifica Deus para você. Se Deus não estivesse em João Batista, ele não poderia identificar Deus para o povo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele identificou, porque Deus estava nele. Quando Brana identifica a sua vinda, é porque Deus está nele para identificar aquela vinda e apontar para nós. É meia-noite. Aquela era a hora da meia-noite, estava cumprindo a palavra. Ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é alfa e ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação. 203, ao nascer do sol. Isso aqui para mim encerrar. O poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. Espera lá, ele vai vir ainda? O poder vivificador nos permite ver sua vinda. Ele estava vendo sua vinda naquele dia. Agora, ele não sabia disto antes, mas agora em 65, ele está mostrando. Nós não sabíamos destas coisas até 99, mas de 2000 para cá, estamos sabendo. Eu não sabia disto antes de 2000, mas agora fiquei sabendo. De 2000 para cá, eu já preguei a mensagem, um novo nome antes do rapto. Faz 11 anos que eu preguei essa mensagem. Agora em agosto, fez 11 anos que eu preguei esta mensagem. Foi pregada aqui, me parece que dia 8 de agosto e depois dia 20 de agosto em Ituverava, São Paulo. Foi 2 vezes que eu preguei esta mensagem. E tomei a mais esclarecedora do dia 20 e passei para o povo. Isso foi no ano 2000. Nós já estamos em 2011. Eles estão brigando por aí ainda, não entendendo que a intercessão acabou, que o Cordeiro saiu do trono, e eles estão brigando aí. É aparição, não é vinda, é aparição. Isso daqui faz 11 anos que nós estamos pregando e já foi tudo esclarecido isso para nós. Agora é que nós podemos ver. Está muito mais claro hoje do que há 5, 6 anos atrás também para nós. Está muito mais claro. Hoje nós podemos ver. Foi o que foi que mostrou o poder vivificador nos dias do irmão Brana? Mostrou sua vinda para o irmão Brana. O que é que mostra para nós a sua vinda hoje? É o poder vivificador. É o Espírito Santo, o poder que dá vida, que tira a morte. Porque nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos e pecados, mas Ele vos vivificou. Tem coisa que assim, você pode tomar no natural e logo ter uma ressurreição, mas você toma no espiritual. Estávamos mortos espiritualmente para a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, da terceira puxada. Estávamos mortos, o poder vivificador veio sobre nós no ano 2000 e nos permitiu ver o novo nome, ver que o Cordeiro saiu do trono, ver sua vinda. O poder vivificador. Para quem... É por isso que eles querem tirar as mensagens agora. Porque a Igreja Católica tirou a Bíblia da mão do povo um tempo. Esse livro aqui não era de Deus, não. Era do diabo. Para a Igreja Católica. Ninguém podia ter o livro da capa preta.
E eles conseguiram muito tempo. Mas sempre o eleito pegava, nem se fosse uma folha só, e ficar lendo. Você pode não ter a Bíblia. Se arrancar uma folha e você achar uma folha dessa daqui, só, e você passar 10 anos lendo aquilo ali, aquilo vai vivificando em você. É como trazer o livro em você outra vez. Olha, eu não tenho livro, eu tenho uma folha. O livro vem de volta, mas eu me dedico a esta folha, o que eu tenho. Tem gente aí que faz 5, 6 anos, talvez 10 anos, que tem um CD em casa, mas agora foi vivificado. É isso que você tem que ver. Agora vivificou. A morte saiu. Você conseguiu. Mas tem uns que tem 10, 20, 30. Esses dias atrás mesmo nós recebemos de volta aí uma caixa de CD. Uma caixa de CD. E até que foi dito que o irmão tinha reproduzido. Mas mandou os originais e uns reproduzidos no meio. Mandou até um DVD. Está bom demais. Tem uns que caminham um tempo, mas eles não vão até o fim. E chega um ponto que a minha voz é um tormento na casa deles. Leva esse CD embora ao Egito, ao faraó. Vai com o seu povo daqui, Moisés. Leva esse CD da minha casa, até o toca-CD. Leve-se embora. O eleito é que precisa daquilo. Sai da mão do não eleito e entra na mão do eleito. Ele está me chamando eu de não eleito. A todas as reações, o sintoma que dá, você conhece. A doença que a pessoa sofre. Os sintomas apareceu, você já sabe. Então, esse sintoma de devolver CD, o que é isso? Tem uns aí, meu amado, que empresta o CD e diz, não me risque ele. Sabe? Eu até digo para ele, não, irmão, deixa se riscar, se perder, você liga para mim, eu te mando um monte grátis. Mas é o zelo, não me risque. Tem uns que dizem, não vou te emprestar, não. Não vou te emprestar. O irmão ruim. Ele é zeloso, é uma folhinha só que ele tem ali. Se eu te emprestar isso daqui, depois você talvez não tenha zelo, rasga a minha folha, quebra o meu CD. É melhor você ir aos que vendem e comprar. Tem hora que é difícil, e vocês têm que encontrar essa verdade. Eu não falo porque eu prego, não. A mensagem é verdade. Se você me tirar de cena, que eu ponho mais foto do profeta no CD, vai alguma minha de vez em quando, eu ponho mais foto do profeta no CD, mas se você tirar, eliminar tudo que é meu, até nome, a mensagem é verdade. Você pode não gostar da minha cara, a mensagem é verdade. No dia do juízo, você vai ter que encarar eu mesmo, não tem jeito. Aqui no Brasil, nesse dia que pregou a terceira etapa, você vai ter que encarar no dia do juízo, porque você não vai no rápido. No dia do juízo, nós vamos ter que ser colocados frente a frente. Eu mandei seu CD ir embora. Mas eu não queria mandar, mas agora sim, nós estamos aqui. Tanta coisa que você vai ter que pagar o preço alto. Você pensa que eu fico triste com essas coisas? Não. Me devolver um CD, eu acho até importante as pessoas que saem distribuindo CD, que tem hora que levam um não na cara. Talvez você pense, isso daqui é uma benção, eu vou dar para o irmão fulano. Você chega lá e pensa que o irmão também é uma benção. Ele não é uma benção. Você chega lá, conversa com ele, você diz, irmão, eu tenho um CDzinho, nós já fomos alertados pelo pastor de não pegar nada desse negócio de CD. Não queremos. E não vai adiantar mesmo você dar CD para ele. Vai perder tempo. Mas encerramos aqui. O poder vivificador fez isso por nós. Não só para o irmão Brana. O poder vivificador fez isso por nós no Brasil. Quase 40 anos morto aí, sem ter a revelação, sem conhecer esta verdade. E agora que conhecemos, vamos jogar fora? Não. Nós vamos zelar desta verdade. O poder vivificador fez isto por nós.
o poder vivificador nos permite ver sua vinda. O poder vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe à vida. O poder vivificador dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer, para saber o que fazer. O que você tem que fazer? Tem que crer no novo nome. O que você tem que fazer? Tem que aceitar a mensagem do profeta. O que você tem que fazer? O poder vivificador tem resposta para tudo isso. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que crer nessa verdade. Eles estão procurando tirar a mensagem de circulação da mão do povo. Mas não, você, como eleito de Deus, quer as mensagens em casa, os livros do irmão Brana, se possível, os CDs MP3 do irmão Brana, tenha na sua casa, escuta, mas também não perca esta mensagem da hora. Porque todo mundo tinha CD, tinha fita cassete, mensagem escrita em livro do irmão Brana, e nunca souberam até hoje que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem novo nome, eles nunca souberam, até hoje. Então, não é suficiente apenas a Bíblia, tem que ter a mensagem. Não é suficiente apenas a mensagem, a Bíblia e os CDs do irmão Brana, tem que ter a revelação da noiva desse dia final. Tem que ter. Se você não tiver, o poder vivificador não vai poder permitir você ver. Irmão Brana diz, o poder vivificador nos permite ver a sua vinda. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O mesmo Senhor, quando ele desce do céu, esta é a sua vinda no monte pôr do sol. Apocalipse 10, 1, 1 Tessalonicenses 4, 16. É o Senhor descendo do céu, permitindo nós vermos a sua vinda. Eles queriam um Jesus, aquele Jesus que morreu lá atrás, em carne na terra. Não, ele não pode vir em carne mais na terra. Ele não pode, irmão Brana diz que não. Se você ler o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, irmão Brana diz que não. Ele não pode pisar nesta terra, porque ela está contaminada, porque ele, do corpo, da terra, ele voltou ao original. E ele veio sobre a igreja no dia de Pentecostes, operou durante as eras, mas quando foi para manifestar o ministério do Filho do Homem, aquele mesmo Deus, aquela mesma coluna de fogo, lá de trás, já estava num homem chamado Brana, outra vez, Deus em carne. Irmãos, agora você não pode perder essa hora. Deus hoje está em você. A gente fala, Deus estava no irmão Brana. Você diz, mas eu tenho muitas fraquezas. Deus não vai contar isso. Ele sabe que você é humano. E que você não quer praticar coisa alguma errada. E que você luta dia e noite para não fazer a coisa errada. Então, Deus está olhando para você e, como dizer, olha, o único lugar que eu posso morar é em você, porque saí fora de Laodiceia, tem que ter alguém para eu poder entrar. Lá eles não deixam eu entrar, mas você, enquanto eu bato através da palavra, você deixa eu entrar com a revelação do dia. Não adianta você pensar que tem mais grupos que não tem. No tempo do irmão Brana, a revelação correta estava com o irmão Brana. Tinha o irmão Jack Moore e tinha outros irmãos, tinha o irmão Liveio naquele tempo, mas a revelação estava com o irmão Brana, com mais ninguém. E hoje é a mesma coisa, a revelação da noiva, que aquele tempo foi a revelação de Deus no profeta, agora é a revelação de Deus no seu corpo místico na terra. Nesse dia, não está em outro grupo, Deus está sempre em alguém, e você deve ser este alguém que possa mostrar para o mundo, Deus está em mim através da sua palavra. Eu pude ver através do poder vivificador, eu vi sua vinda. Eu vi sua vinda. Amém. Pai, te damos graças, porque o poder vivificador mostrou-nos que naquele dia, naquela colina do Monte Pôr do Sol, e é o Monte Pôr do Sol, onde o Senhor prometeu vir
no entardecer haverá luz. Era luz sobre um monte pôr do sol, bem no entardecer das eras, quando a mensagem começava a mostrar toda a revelação do que havia sido escondido durante 2 milênios, 7 eras da igreja. No monte pôr do sol, a luz raiou. Estamos agradecidos, Pai, por toda esta palavra, esta mensagem que o Senhor derramou para nós. E durante quase 40 anos ficamos sem saber, 35 anos, ficamos sem saber desta revelação. Mas te damos graças que outra vez o Senhor manifestou. Eu não sei porquê, Pai, não posso nem explicar, mas eu creio que o Senhor veio manifestar, sem nós entendermos também lá atrás, por que comprei esse terreno, por que vim nessa terceira colina de Franca, onde é conhecida aqui a cidade das 3 colinas, e nós estamos na terceira colina, onde o Senhor revelou estas coisas, abriu estas coisas para a noiva, porque o Senhor já tinha revelado através do profeta, mas precisava a noiva do último dia ficar sabendo, e aqui está esta revelação. Eu creio que é verdade, eu aceito como verdade, com toda a nossa fragilidade. Obrigado, Senhor, por usar cada um de nós. Obrigado, não somos melhor que ninguém, mas estamos crendo na palavra. Não eliminamos a Bíblia, não eliminamos a mensagem do profeta, mas unimos a mensagem, a Bíblia e a revelação dada nesse dia final, para formar outra vez os 3 passos onde se forma a noiva palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Riquezas mil deu-me Jesus, e um lar tão lindo pra morar no reino eterno de glória e luz. A vida infinda vou gozar, morar nos céus terei prazer. Meu Salvador desejo ver, oh que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Oh quão feliz serei no céu em ver o rosto do Senhor, e face a face, ali sem véu, adorarei meu Redentor. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Um gozo eterno ali terei, naquele lar de gozo e luz. As lindas harpas eu tocarei, louvores a meu bom Jesus. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh que alegria terei um dia em ver Jesus, meu